bem-vindas a mais um podcast Plena. Eu sou Luciene Ferreira, cardiologista e mentora de médicas, e esse é o espaço para a gente conversar sobre carreira médica, conciliar com maternidade, vida pessoal e autocuidado. E hoje eu estou aqui com duas amigas e parceiras de projeto, a doutora Carolina e a doutora Creuza, para a gente discutir um pouco por um assunto ardiloso que muitas médicas consideram: a venda na sustentação da nossa carreira como médica. Então, vou deixar as meninas se apresentarem para a gente começar a discussão do tema aqui. Eu sou a doutora Carolina Santana, sou cardiologista e ecocardiografista e estou nesse projeto aqui com as meninas, também sou mentora de médicas e é um prazer poder falar com vocês um pouco sobre vendas. Eu sou Creuza Góes, eu sou cardiologista e ritmologista clínica. Sejam bem-vindos, é um prazer dividir esse momento com vocês. Então, pessoal, como eu já falei que a gente ia falar sobre um tema que muitas vezes é enfrentado como tabu pelas médicas, porque a gente, na nossa formação acadêmica, não abordava esse assunto, e tem a questão de uma associação com problemas éticos para a venda. Eu primeiro vou perguntar para as meninas aqui: qual foi a mudança de mentalidade importante para vocês para conseguir implementar a venda durante o melhor atendimento? Perfeito. Essa pergunta é excelente, Lu, e é exatamente nela que a gente precisa começar. Porque é a mudança de mentalidade que vai fazer toda a mudança que a gente precisa daqui para frente. Quando a gente lembra de vendas, qual é a ideia que vem na cabeça? Uma pessoa chata, tentando empurrar algo que não faz o menor sentido, uma insistência, uma persistência, parece que só um ganha, e você tá fazendo. A impressão é que você vai dar o dinheiro, vai perder seu dinheiro, não vai ter nada de troca, e fica aquela coisa chata, forçada. A maioria das vezes essa é a ideia que vem sobre uma venda. E na medicina a gente começa a perceber que vender é resolver um problema, servir com o que você tem de melhor, juntando toda a sua excelência técnica, todo o encantamento que você possa trazer para o paciente e o principal, gerar um resultado para ele. Você vai juntar toda a sua competência técnica para servir aquele paciente, resolver o problema daquele paciente do jeito que ele merece. Então você começa a perceber que você é capaz de gerar um resultado. A gente não está só trabalhando com um produto, a gente está ofertando uma transformação para ele, que vai ser guiada por nós, por toda a excelência técnica que a gente construiu ao longo da nossa carreira. Então, no final das contas, o paciente está satisfeito, porque ele tem um resultado que ele procurou. Nós estamos mais satisfeitas ainda porque a gente percebeu que foi capaz de gerar o resultado naquele paciente. Isso gera aquela percepção boa de autoeficácia. Então, olha, funciona. Eu sei fazer isso com o meu paciente. Não tem sensação melhor. E o paciente satisfeito porque conseguiu o que a gente queria. Então, no final das contas, o que a gente passa a perceber é um ganha-ganha. É um ganha-ganha. E a base disso tudo é a conexão que a gente já sabe fazer, por toda a atenção e presença que a gente oferece naquele primeiro encontro, naquela consulta. Isso foi uma girada de chave que mudou completamente como eu enxergo venda dentro da medicina. E me permitiu assumir essa função de também ser vendedor, que nós somos. Exato, muito excelente reflexão, né, Creuza? A gente saber que a gente está vendendo o que o paciente precisa, não é entregar para ele algo que ele não precisa. E a gente está mudando a vida dele, né, para melhor, oferecendo qualidade de vida. E a gente cobrar sobre isso não está errado, né? É ético. Então, eu queria que a Flora pergunte um pouco para a gente que habilidades você foi desenvolvendo para poder conseguir realizar uma venda ética dentro da medicina. Então, Lu, eu acho que a primeira coisa é você, identificar no seu paciente qual é, o problema dele, qual é a dor dele e qual é a transformação que você é capaz de fazer nesse paciente. Então, a partir do momento que eu identifico que eu sou capaz de oferecer uma mudança para ele, eu
tenho que oferecer essa mudança. Por quê? Porque é o melhor para ele. É isso que a gente tem que entender. A gente está ali trabalhando, fazendo o nosso melhor, mas eu tenho que identificar para o paciente o que é o melhor para ele. E a partir, né, dessa venda, que às vezes pode ser a consulta com a maior entrega, ou um programa de acompanhamento que eu vou poder seguir ele mais de perto, de uma forma longitudinal e conseguir, né, dia após dia, corrigir, né, aquela evolução ali de uma forma mais eficaz, é o melhor para o paciente, não é o melhor para mim. A gente está ali para oferecer sempre o nosso melhor atendimento, mas a partir do momento que a gente trabalha com essas peculiaridades, a gente está oferecendo o melhor para o paciente. Agora, o que eu aprendi foi que existe uma técnica. Não é assim da nossa cabeça, na nossa intuição, que a gente vai conseguir finalizar essa venda. Então, na medicina, a gente aprendeu que na faculdade, a sermos bons médicos, ter excelência técnica e conseguir identificar quais são esses problemas do paciente, dar o diagnóstico. Aí entra o pulo do gato, que é você identificar na pessoa se ela está preparada para essa mudança, porque aí começa a valer a pena. Porque se ela ainda está, né, numa fase pré-contemplativa, ainda não entendeu que é necessário aquela mudança, talvez não seja o momento da gente oferecer algo mais assim, que depende muito dele, né, uma participação tão ativa. E às vezes a gente tem que conseguir identificar qual é a dor dele, qual é o gatilho, o motivo que vai querer fazer com que ele queira aquela mudança. Porque para a gente pode ter 1000 motivos, mas para ele pode existir apenas um, e esse um que vai fazer com que ele caminhe. E aí eu acho que a gente pode agora aqui, daqui a pouco, começar a discutir quais são essas técnicas para a gente ir abordando de uma forma ética, técnica e que obtenha sucesso para melhorar a vida desse paciente. Isso é sensacional, né, Carol? Eu acho que só numa boa consulta, uma conexão real com o seu paciente, você vai conseguir entender o verdadeiro motivo, né? Porque às vezes o motivo da mudança que ele tanto precisa não está ali na queixa, mas está no porquê, do que ele quer viver dali para frente na vida, com a família, né? Então, entender esse ponto-chave para o paciente também vai ser muito importante nesse processo. Então, já que a gente introduziu aqui, eu queria falar um pouquinho, que vocês comentassem para a gente as técnicas que vocês desenvolvem no consultório que apresentam um melhor resultado no processo de venda e troca com os pacientes. Perfeito. Com esse processo de venda, ele precisa ser bilateral. Eu só vou conseguir o resultado que eu prometo se eu conseguir resgatar no paciente a vontade de mudança. Esse é um detalhe. Então, a partir daí, já nos vem a necessidade de desenvolver a habilidade de entrevista motivacional. Isso é fundamental, porque Carol já introduziu esse aspecto na fala, muito brilhantemente, porque, veja, nem todo paciente vai estar preparado para a mudança que ele mesmo deseja. O paciente nem sempre ele está preparado para se desapegar daquilo que o adoece. E eu posso colocar 1000 motivos por que ele tem que parar de fumar. Se ele não encontrar o dele, vamos falhar. E vamos falhar os dois, porque eu não vou ter o resultado que eu quero e nem ele. Então, esse primeiro é o detalhe. E com esse treinamento de entrevista motivacional, a gente consegue perceber pela fala do paciente em qual momento ele está no estágio de preparação para a mudança. Essa é a primeira coisa. E para eu identificar, a gente precisa ter tempo de qualidade. Não é numa consulta rasa que eu vou chegar nessa conclusão. Então, a gente precisa estar presente e guiar o paciente dentro desse cenário. Então, a primeira coisa é entender a situação que ele está inserido. Essa é a primeira coisa. E nesse momento, a gente precisa estar ali para gerar uma conexão. O paciente precisa entender que precisa confiar em mim, saber que eu vou ser um instrumento dessa mudança. Essa é a primeira coisa. E como é que eu gero conexão com a pessoa?
estando presente para ele, olho no olho, entendendo de fato o que significa a vida para ele, o que é que ele gostaria de alcançar, a forma como ele gosta de viver, quais são os hábitos para ele que são inegociáveis, né? Como que a gente faz todo esse processo de mudança sem ter esse tempo para conhecer. Então, essa é a primeira coisa, é conectar, é você de fato olhar para aquela pessoa e dizer, eu vou te ajudar a resolver esse problema que você quer. Você vai contar comigo. Essa é a primeira coisa. Então, eu já entendi a situação dele, eu já percebi qual é aquele maior problema, qual é aquela dor. Nós vamos montar estratégias juntos para ele que entenda as implicações que ele vai ter que seguir naquele momento, né? Não adianta eu querer mudar e eu vou ser agora uma pessoa com peso normal, eu estou com obesidade grau 3, achar que eu vou ter que fazer quase nada, isso vai dar certo. Lê do engano, a gente tem que mostrar qual que é o percurso daquilo, quais os hábitos que a gente vai pondo em prática ao longo do tempo para que a gente consiga atingir aquele resultado. E nessa conversa, a gente já tem que perceber e gerar aquela necessidade de solução. Então, eu vou naquela conversa mostrando para o paciente o que precisa acontecer. E ele mesmo vai tendo tempo de raciocinar sobre a vida dele, se perceber e dizer, realmente, eu preciso disso que essa médica está me oferecendo. Eu preciso disso. Faz todo sentido para mim. É exatamente a mudança que eu quero na minha vida. E com o nosso conhecimento técnico, nossa habilidade, o que é que a gente vai oferecer? Os caminhos, o mapa. A gente já tem, ó. Essa é a ponte que a gente vai ter que atravessar. Você não precisa ir só. Você vai junto, você vai orientado, estruturado, com metas claras. Esse é o detalhe. Eu acho que é isso. Então, assim, né? A gente sabe que tem a técnica. Leuzinha sinalizou o primeiro ponto, que é a conexão. E aí, quando a gente fala da conexão, acho interessante, né? Ratificar o que ela falou aqui, que é a escuta ativa. Então, o que é que a gente precisa na consulta? De tempo, ouvir o paciente para identificar e criar essa conexão. A partir do momento que eu me senti conectado, que eu realmente vi ali que ele estabeleceu aquela conexão, a gente vai pedir uma autorização e fazer a apresentação. E aí você vai apresentar o que é que você tem de proposta para essa mudança. E essa apresentação vai ter uma base diante do que é que você tem esse objetivo, mas vai ser individualizada para cada Não tem como ser receita de bolo. Não vai ser receita de bolo, é assim. Por isso que não é um protocolo, não é um plano, então é um programa estruturado e você vai identificar ali como é a pergunta como eu faço para alcançar esse objetivo? E apresento. E aí a gente sentir que a gente tem uma estrutura, temos que ser capazes disso, por isso que a gente só pode ofertar o que a gente realmente é capaz de fazer, não adianta a gente querer ofertar algo que a gente não domina. Então a gente tem que saber qual é a nossa praia, onde é que a gente pisa com segurança, o que é que eu sou bom. E aí fazer a apresentação. E a apresentação, no momento ali da consulta, não precisa ser tão floreada, explicar nos mínimos detalhes, porque vai ser a partir do momento da evolução que você vai explicando cada step, como é que a gente vai conduzir, apresentar realmente qual é a proposta geral do programa. Então, a gente fez a conexão, a apresentação, e aí, depois disso, a gente vai para venda em si. E aí, a gente pode perguntar, né, assim, o que é isso aí, depois que eu apresentei tudo, faz sentido para você? Isso é algo que você quer? Essa mudança você deseja realmente? Se você teve o aceite do paciente quanto a isso, aí sim a gente pode progredir para a parte de venda em si. Já é o sim, né? O primeiro sim que a gente precisa ouvir para seguir. Porque se ele percebeu a importância e já deu um sim, eu já posso ir para o meu próximo passo. Porque se aquele momento já não fizer sentido para ele, acabou. Eu não vou vender uma coisa, você quer me vender um colchão e eu não estou precisando de colchão na minha casa. Não faz o menor sentido. Esse é o cenário. Perfeito, né, meninas? Porque é um processo longo, respeitoso, e o paciente o tempo todo é o centro disso, né? Ele é a conexão, ele é quem precisa da mudança, mas isso só vai ser proposto para ele se ele realmente der o aceite. Você mostrou para ele o que tem de melhor para ele naquele momento, se ele realmente estiver disposto a viver essa mudança, né? Então não tem aquela sensação de estou empurrando uma coisa para ele, não. Ele,
sentiu que pode ser beneficiado do processo como um todo, né? Então é um processo muito consensual de venda, muito respeitoso. Perfeito. Então, em nenhum momento você está empurrando nada para o seu paciente. Isso é importante, porque eu acho que talvez essa seja uma das maiores barreiras que as médicas se enfrentam na hora de ter que vender. Ter a sensação de que está importunando, né? Exato. Isso é muito desagradável. Um detalhe dentro desse cenário, Lu, que você falou, exatamente, vocês perceberam que até agora a gente não falou nada de preço, né? Porque não é o momento ainda de falar números, né? E olhe, nossa percepção, acho que de vocês, a gente que tem que conversar com o paciente de números, não é? Certeza. Não acredito que isso deva ser terceirizado. Você faz lá sua consulta principal, esse preço você vai discutir com a minha secretária. Não é o melhor caminho, né? Porque quem mais do que nós sabe o que a gente tem de bom para oferecer? E a conexão que estabeleceu com nós, então a gente tem que fazer aquela coisa na vida, é começo, meio e fim. Não adianta você fragmentar. Depois eu queria, Creuzinha, que a gente falasse mais um pouquinho sobre até as questões dos sims, né? Quais são os sims que o paciente pode ir dando para você ir sentindo que está aquecida ali a venda. Mas Perfeito, você falou da conexão, né? Pediu o sim para a apresentação da proposta, o paciente deu sim. Aí agora você vai dar deu sim, você fez a pergunta de feedback, né? Se faz sentido para ele. E agora chegaria o momento da gente fazer a apresentação da oferta em si, né? Seria perguntando exatamente se já pode explicar sobre a oferta. Aí é a hora que a gente vai começar a falar de preços. É exatamente esse momento. E o paciente vai dizer, ok, e a venda não acabou aí. A venda não acabou aí, porque tem todo o detalhe do pós-venda, que é o nosso resultado. Então, você não vai acabar a sua venda quando o paciente lhe pagou. Esse é o contrário, né? Aí é que começou. Aí é que começa que é a conclusão. A conclusão é a transformação. É o que você prometeu lá no começo, né? Então, existe todo um caminho de responsabilidade, de confiança mútua para a gente chegar na transformação. Por isso que a gente precisa tanto do engajamento do paciente, porque é via dupla. Mas uma coisa importante é o seguinte, quando você vai seguindo esse script todo, que claro, vai ficando cada vez mais fluido na sua cabeça, vai ficar mastigado lá na nossa mentoria, né, Carol? Lá é o momento da gente estabelecer, trinchar e treinar. E é esse treino, né? É você constantemente estar fazendo treino. Quando você apresenta tudo, ok, realmente o paciente sentiu, conectou, você apresentou, ele disse o sim, ele viu o valor, o preço vai sair muito mais tranquilo e ele praticamente já disse o sim antes do preço. É que fala assim, a pessoa vai lá comprar uma bolsa de grife. Ela tá indo comprar, ela vai comprar, não é o preço. É o valor. Você nunca viu ninguém pedir desconto lá, né? É a Louis Vuitton, já era pedir desconto, vai porque comprar existe, Rolex, alguém vai pedir desconto. Existe a percepção do valor. Que é totalmente diferente da questão do preço de forma isolada. A partir do momento que o paciente confiou em você, ele percebeu que você é realmente gabaritado e capaz de gerar aquele resultado, ele está com você. Agora, eu queria fazer só uma sinalização, que é o seguinte. Às vezes, quando a gente está seguindo a técnica, vai ter um não ali, né? E esse não fala mais sobre o paciente do que sobre você, porque foi o que eu falei, o que a gente está oferecendo para ele é porque é melhor para ele. E se ele falou não, é porque ele não está preparado e tudo bem, e a gente vai desacelerar e vai continuar ofertando todos os outros benefícios que a gente pode ofertar. Perfeito. E não faz parte da venda. Ele está preparado para isso, né? Mas aí que entra a prospecção, que é a partir do momento que eu identifiquei que o paciente se beneficia, eu não posso nunca deixar de oferecer para ele. Porque vendas, e quem está no mundo de vendas sabe isso, é muito mais não do que sim. Então, você identificou que o seu paciente se beneficia daquilo e que você enxergou, né, que pode ser o momento dele, tem que ofertar. E aí, se foi ou não tem problema. A gente vai seguir. Se em algum momento ele sentir, às vezes ele chega a nos procurar novamente, mas não deixe de oferecer o que é o melhor para o seu paciente. É um detalhe. E às vezes não é um não definitivo, é um ainda não. Exato. Né? Ele não está com todo o processo. Naquele momento. Exato. E um outro detalhe que a gente vai percebendo é que se eu sei da minha capacidade
de gerar transformação naquele paciente, eu sei que ele vai ser beneficiado, por que eu não vou oferecer? Então, percebem que a venda também é muito de autoconfiança, o quanto eu acredito e confio em mim, né, e no produto e no serviço que eu ofereço. Então, venda também é uma transformação interna, é um reajuste, né? O que é que eu mais amo fazer? O que é aquilo que eu sou bom, né? Qual é aquele cenário que eu mais gero resultado? Qual é aquele problema que meus pacientes me encaminham? Né? Qual é aquele cenário que os pacientes me dão melhor feedbacks? Como que eu posso ser útil na sociedade com aquilo que eu tenho de melhor para oferecer? E dentro desse cenário, remunerar por isso. Né? É a melhor junção dos 4 aspectos. E quando você tem essa certeza dentro de você, você não se priva de oferecer ao paciente. Você não se priva, porque você vai achar estranho você não oferecer, você esconder uma coisa que é boa para ele. É um caminho que a gente vai trabalhando e a gente está aqui para despertar essa mentalidade e fazer esse guia. Um detalhe, talvez para quem queira, vamos dizer assim, começar uma leitura que seja despretensiosa dentro de venda, quando eu estava falando da técnica da situação, do problema, das implicações, da necessidade de solução, a gente seguiu um mnemônico que foi o S da solução, o P do problema, o I das implicações e o N da necessidade de solução, que é o SPIN, né, aquele livro que eu achei excelente, que é Excelência em Vendas, o SPIN Selling. Então, talvez essa sugestão fique como uma leitura inicial, despretensiosa. O médico vai lendo e vai tendo segurança. Gente, não é diferente do que a gente já faz. Não é diferente. Qual é o contexto do paciente? A gente já tira isso na consulta, né? Qual é o problema que ele tem? A gente também pergunta. O que é que o senhor gostaria de resolver hoje? Está lá. É a técnica de venda, já totalmente voltada para o cenário da nossa anamnese. Eu chego a uma conclusão e eu sei que aquilo vai ter implicações, não existe caminho fácil. Eu tenho que escolher aquilo que é o meu, que vai chegar onde eu quero. Né? E aí, naquele momento, a gente já consegue trazer o N, aquela necessidade de que aquilo ali não se sustenta a longo prazo. A gente precisa de uma solução. E aí, quem oferece a solução? Nós. E cada vez mostrar que você é capaz de oferecer essa solução, ser sua vitrine. Eu até aproveito para falar, assim, a gente está falando muito da relação médico-paciente, de venda para paciente, mas se a gente for extrapolar, isso serve até para a relação médico com médico. Tem médicos que fazem procedimentos que, às vezes, o seu cliente não é o paciente, seu cliente é o colega. Então, é aí que você tem que aprender a vender, porque, assim, perguntar quem é que vai fazer um eco de qualidade para poder um cirurgião cardíaco indicar uma cirurgia cardíaca. Então, você tem que mostrar que você é aquela pessoa que faz, né? Perfeito. Então, assim, Creuzinha, você, Lu, trabalha com a parte de ritmologia. Então, assim, quem é que vai dar, né, para um clínico ou para o cardiologista clínico a segurança de dar aquele diagnóstico mesmo fechado para melhorar a qualidade de vida do paciente? Então, às vezes, a gente vai precisar do colega. E ter esse colega que a gente pode indicar é o melhor dos cenários para todos, porque você fecha um elo ali, né? Então, eu indico para alguém que eu confio que o que ele me falar eu vou acreditar, que a gente na medicina hoje, né, tá tudo tão frágil, então não é cristalino mais, né? Então, a gente precisa ter aquilo, então, com certeza, saber que quando a gente está falando de venda, não é só esse molde, né, para paciente, é para outros colegas, é network, é muito mais. Eu vou puxar um tema agora aqui, pessoal, que já veio de leve aqui na fala da Creuza, mas é a questão da autoconfiança. E aqui, né, no nosso grupo, nós estamos falando diretamente com médicas, onde a gente fala assim, a mulher, no geral, né, sofre muito mais da síndrome da impostora, da insuficiência, e a dificuldade em ser autoconfiante. E a importância disso no processo de venda. A gente sente, o paciente sente isso na entrega para ele, né? No próprio consultório, no atendimento. Ele sabe o tanto que o médico é confiante no que ele vai fazer de mudança da vida dele, né? E eu queria que vocês ressaltassem um pouco mais da importância dessa comunicação com autoconfiança nesse processo da venda. Perfeito. Um detalhe que nós, médicas 360, não abrimos mão é exatamente a excelência técnica.
A confiança vem de uma formação bem feita. Então, esse é o nosso principal pilar. É a excelência técnica com o paciente em primeiro lugar. O sucesso não é um endpoint primário, não é uma meta primária. Eu me preparo para servir da melhor forma. Coloco em ação aquelas minhas habilidades, porque a gente sabe que a teoria sem prática não vale muita coisa. Eu tenho que pegar toda aquela minha teoria, aquele meu treinamento e transformar em um resultado. E aí eu gero esse resultado naquele paciente. E aí eu venho minha autoeficácia. Então é ação. É chegar lá e fazer. Vamos errar? Claro que vamos. Vamos errar. Mas no mesmo dia a gente vai se reerguer e nós vamos seguir tentando acertar todos os dias. E não tem outro caminho que não seja treino, não seja prática, não seja ação, né? Aquela ação gera motivação e a gente vai num ciclo que é benéfico. Eu trago resultado, um ciclo virtuoso, perfeito, achou a palavra que eu queria. Porque é dupla mão, como a gente já falou. O paciente tem o resultado, está satisfeito. E eu vendo aquele resultado, eu disse, meu Deus, estou no caminho certo. Consegui, era o que eu queria. Isso você vai crescendo, vai percebendo, vai ficando mais seguro, Vai ficando autoconfiante. você consolida, sedimenta. A prática confirma a teoria, né? Perfeito. Eu tô ali, sei que sou boa naquilo, mas eu tenho que praticar o que eu sou boa para ficar cada vez melhor. E isso aí vai gerando resultados que vão nos estimulando cada vez mais. Então, eu acho até que isso é uma dica. A medicina é muito ampla. Então, é você tentar identificar o que você faz de melhor e oferecer aquilo ali que é o melhor, porque aí vai ser melhor para você e para o paciente. Porque se a gente dissipa muito, às vezes a gente vai se perder, não vai conseguir Acabou de escrever o nosso pilar do PEI, que é a performance. É exatamente nele, e é o primeiro, à toa também que é o primeiro, é ali, né? Vamos começar aquela... É aquilo que te brilha o olho, né? O que eu amo fazer, que faz meu ânimo ativar e que, consequentemente, eu também acabo fazendo melhor. Então, é isso que você tem de melhor para entregar, né? Perfeito. E eu acho que agora, a gente caminhando aí para finalizar, né? Eu acho que o nosso objetivo com esse podcast de venda, a primeira coisa era desmistificar o processo de venda, que é uma entrega, é um ganha-ganha, não é uma empurração. E eu acho de onde vem isso também, né? Hoje a medicina com a sua fragilidade, com muitas propagandas, entregas de que não é benéfico para o paciente, o charlatanismo, né? Então ficou muito impactado. Esse médico que está vendendo um monte de coisa que o paciente não precisa é o que sabe vender. E o bom médico que está lá no consultório entregando, mudando vidas, trazendo qualidade de vida para o seu paciente, ficou receoso de praticar esse processo. Então, eu queria pedir para vocês uma mensagem de cada uma para a gente incentivar a médica a exercer a sua medicina com qualidade e realizar a venda com ética para mudar de verdade a vida dos pacientes. Médica, a gente precisa e pede a sua medicina. Uma medicina ética, baseada em evidência, com propósito, que gere o resultado que o paciente precisa. Isso é totalmente treinável e nós estamos aqui para te guiar nesse caminho. Minha mensagem final para você, médica, é que venda tem técnica e a gente pode te auxiliar muito bem nessa técnica para que você desenvolva todas as habilidades necessárias para o sucesso seu e do paciente. Vai ser o ganha-ganha que vai fazer com que você ganhe cada vez mais autonomia, excelência e vontade de seguir na medicina, porque a medicina é linda, é bela e se é o que você quer fazer para toda a sua vida, você vai conseguir. Então, pessoal, espero que a gente tenha conseguido atingir o objetivo de mostrar para vocês, de clarear um pouco essa nuvem aí da visão das vendas. E o que a gente quer é importante para uma carreira sustentável abordar esses pilares.
E se vocês querem aprender mais, se desenvolver nessa carreira que traz tanta alegria para a gente e que muitas vezes a gente vê tantas médicas frustradas, insatisfeitas com remuneração, com qualidade de trabalho, vem com a gente, fica aqui que a Mentoria Plena tem muita coisa para agregar.